Bom, pessoal, vou me apresentar. Primeiramente, eu sou Rita Leles, engenheira de telecomunicações, né? Eu sou formada em telecomunicações desde 2006, sou pós-graduada em redes e sistemas de telecomunicações pelo Inatel. Atualmente sou ingressa do mestrado, né? Já estou terminando, também em telecomunicações, né? Mas, além da carreira acadêmica, eu também atuo há bastante tempo, né, na área profissional, né, como engenheira de telecomunicações, né. O meu ingresso nas telecomunicações começou na área de broadcast, né, eu trabalhei em rádio, televisão, né, e depois ingressei na área ferroviária, né, metroferroviária, que aliás já é a maior parte da minha carreira. Já estou há 13 anos, né, consecutivos trabalhando nessa área, né? Ou seja, o que é uma coisa boa, né? Olha, quem está buscando carreira aí é uma coisa bem. É um setor que você entra e não sai mais, né? Ou seja, significa que tem bastante trabalho, isso é bom, né? Acho que é uma coisa boa. Então, eu já estou há 13 anos, né, trabalhando nesse setor, né? E no campo acadêmico, né, as minhas principais pesquisas, né, ou seja, a área que eu tenho mais interesse, né, de pesquisar e de desenvolver pesquisas, né, é na área de rádio, né, especialmente comunicações sem fio, né. Eu sou uma grande entusiasta dessa tecnologia, trabalho com isso há muitos anos, né. Então, tenho pesquisas na área de rádio cognitivo, né? Pelo mestrado, né? Eu sou pesquisadora de redes veiculares, né? Com foco em internet das coisas. Então, grande parte da minha pesquisa e dos meus estudos são mesmo voltados para a rede sem fio, né? É aquele assunto que eu gosto e que tenho bastante interesse, né? E pelo mestrado, eu já também tenho uma publicação no I3S, né? Eu consegui apresentar um paper, né, falando dos desafios, né, para o setor metroferroviário nas comunicações, né, de rede sem fio para aplicações em túneis, né? Já é uma aplicação muito particular, né? Vamos dizer assim. Tem muitos desafios, né? Fazer esse tipo de comunicação, né? Aqui embaixo eu deixei os meus contatos, né? O meu e-mail pessoal, né? O meu e-mail aqui do mestrado no Inatel e também lá no meu LinkedIn, né? Quem tiver interesse, quiser me procurar lá, eu estou lá como Rita Leles, né? E, e agora também queria muito assim agradecer, né, a esse convite, né, maravilhoso que eu recebi para estar compartilhando a minha experiência aqui com vocês, né? Agradecer muito o nosso amigo Evandro, né, que me convidou. Eu queria dizer para vocês que estou muito feliz com esse convite, né? Isso, muito honrada, né, em poder compartilhar, né? Porque às vezes a gente fica num setor acadêmico, né? Às vezes muito voltado à pesquisa, né? Mas é também interessante conhecer a indústria, né? Saber, né, o que a indústria, o que ela pensa, né? Em que ela investe, né? Porque afinal das contas, todo o nosso conhecimento de telecomunicações, ele é aplicado depois, né? Boa parte dos nossos conhecimentos para a indústria, né? É ela que compra, que fomenta, né, as nossas ideias, os nossos desenvolvimentos, né? Então é muito importante esse casamento, né, entre a pesquisa e a indústria, né? E hoje nada mais do que eu estou fazendo é compartilhar a minha experiência, né? Ou seja, tudo aquilo que eu vejo como tendência, né, dentro do setor, né? E também tive o cuidado de basear minha apresentação também em muitas coisas que a gente estuda, né? Assuntos, né, que a gente vê no mestrado, né, nas nossas apresentações, né? Aquilo que temos nas nossas linhas de pesquisa, aquilo que a gente realmente estuda, né? Que a gente vê ali a pesquisa acadêmica, né? E também mostrar como isso se liga, né, aí na prática do mercado.
Então, basicamente é isso, pessoal. Obrigado e vamos começar, então. Vou desligar minha câmera aqui, tá, pessoal, enquanto eu falo, porque acho que fica até melhor aqui a conexão. Bom, falando do setor ferroviário, né, ou seja, é um modal de transporte muito antigo, né, ou seja, né, desde lá de trás, né, do princípio do século XIX, né, a gente começou, né, com o transporte, basicamente transporte de cargas, né, e algumas aplicações de transporte aos passageiros, né, ou seja, é um modal de transporte muito antigo, né. Então, eu coloco aqui desde quando surgiram os trens a vapor, né? Depois a evolução, né? A revolução industrial, né? Depois a parte das trações elétricas, né? A diesel, né? Ou seja, a gente passou daqueles trens vagarosos, né? E hoje estamos em um patamar onde a gente tem trens de altíssima velocidade, né? Que cruzam países, inclusive. Então, é, o setor ele evolui, né, junto com a tecnologia, né? Ou seja, sempre voltado para um transporte de carga ou de passageiros, né? Mas é sempre um setor que vai ali se mantendo ao longo do tempo como um modal de transporte consolidado, né? E justamente o que faz também, né? O que dá suporte para que esse modal se mantenha, né? Ainda atualizado, né, e ainda servindo aos interesses, né, da sociedade, na minha visão, são justamente os sistemas de comunicação, né? Ou seja, o setor sempre implementa, né, as novas tecnologias, né, as ali do mercado, e vai sempre atualizando a sua rede, né, baseado assim nas novas tecnologias que vão surgindo, né? Elas vão ali acompanhando, né? O setor vai acompanhando-se das tecnologias novas e vai ali se atualizando, né? Atualizando o seu modal para atender o que realmente os usuários desejam, né? Então, esse slide aqui é mais para dizer, né, que é um modal muito antigo, mas que ele vem ali se atualizando ao longo do tempo, né? E que as telecomunicações têm um papel muito fundamental, né, na atualização do modal, né? Ou seja, ela fica ali no background sempre ajudando, né, na evolução do setor, né? Então, isso é uma coisa muito, muito legal, porque, né, ajuda, né? Ajuda ali a sempre manter impulsionado, né, o setor, digamos assim, né? Então, hoje, né, se a gente pensar em termos, né, desse modal de transporte, né, ou seja, do ferroviário ou do metrô ferroviário, né, ou seja, o de carga ou o para passageiros, né? Onde a gente está hoje, né? Vamos dizer, né? Então, eu coloco aqui que para a gente entender é importante a gente entender, né, em que contexto, né, esse modal de transporte está inserido, né? Ou seja, dentro, né, ali de tudo que se deseja, né, aonde a gente se encaixa, né? Então, com o surgimento da internet das coisas, né, vários setores, não só o setor de transporte, mas muitos outros, né, estão evoluindo de uma maneira muito rápida, né, exponencial, diria, né? É o termo é o termo da moda, né? Exponencial. Então, assim, o setor também vem evoluindo exponencialmente, né? E as tecnologias novas de internet das coisas é que torna, né, muitas novas aplicações possíveis, né? Eu diria que o momento de hoje que a gente está passando é o momento da transformação digital, né? Ou seja, todos os setores, não só o de transporte, mas estão passando por uma transformação digital, né? E falando sobre a internet das coisas, né? É a internet onde tudo é conectado, né? E todos os meios de transporte também, eles também são conectados, né?
inseridos em um grande contexto, né? E quando a gente pensa em definição de internet das coisas, né, eu particularmente, eu ligo muito ao conceito de computação ubíqua, né? Ou seja, estamos falando de uma conectividade onipresente, né? Ou seja, aonde quer que eu esteja, né? Eu como passageiro, como usuário, eu quero estar conectado, né? Eu não quero perder a conexão com os meus serviços, né? Então, essa computação ubíqua, né? Ou seja, a computação em todo lugar, né? Te disponibiliza uma conectividade que é em qualquer lugar, a qualquer hora, né? E a qualquer um, ou seja, tudo está conectado, né? Então, para mim, é praticamente impossível pensar em internet das coisas sem pensar nesse conceito de computação ubíqua, né? Que é justamente o item integrador, né? É o que, para mim, é o que faz possível, né? O desenvolvimento de tantas novas aplicações e tantas coisas, né? Que a gente vai ver conectada e interagindo, né? Interagindo com o setor ferroviário, né? Dentro do modal. Então, com o surgimento, né, desse conceito de internet das coisas, né? Vários outros conceitos nasceram juntos, né? Ou seja, e um deles que é muito falado é o da Smart City, né? Então, mas assim, afinal, o que é uma Smart City, né? Aí eu coloquei aqui uma definição bem técnica aqui de um paper que eu li muito interessante que se chama Smart City Ecosystem, né? Ou seja, ele explica como que é modelada uma cidade inteligente, né? Então, nesse paper diz que vários autores definem uma cidade inteligente propondo uma sistematização de atores, áreas de foco e, e a interação entre eles, né? Como eles interagem, né? Então, isso é uma definição bastante científica, né? Digamos assim, da Smart City. Mas, ainda assim, eu queria dar uma visão, assim, um pouco mais simplista, assim, um pouco mais do nosso dia a dia, digamos assim, do nosso cotidiano, né? Então, vários autores definem uma cidade inteligente como um ecossistema inteligente, onde são definidas, assim, concretamente, camadas de infraestrutura, organização, coordenação, serviços e entretenimento, né? Para mim, essa definição é mais palpável, assim, eu consigo pensar nela no meu dia a dia, né? E nisso, nesse pensamento, né, o termo cidades inteligentes, né, passa a ideia que a internet das coisas atua como um agente que torna possível a interação e integração entre todos esses atores que compõem esse ecossistema dentro de uma cidade inteligente, né? A internet das coisas desempenha um papel fundamental, porque é ela que permite a conexão, né? A programação e principalmente a interação entre tudo que compõe esse grande ecossistema, né? Toda vez que a gente fala de Smart City, para mim vem uma ideia assim claro, de uma cidade planejada, né? No sentido de planejamento, né? No sentido de modelamento, né? Se eu fosse começar uma cidade do zero, como eu modelaria essa cidade, né? O que ela precisaria ter, né? O que ela precisaria ser, né? O que ela precisaria ter que nós não temos hoje, né? Ou como ela deveria funcionar, né? De uma maneira mais inteligente, né? Ou seja, o termo inteligente, para mim, nesse caso, também tem muito a dizer sobre como a gente trata os recursos, né? Então, basicamente, a gente
entende, né, que uma cidade inteligente ela é estruturada, né? E justamente, né, aqui a gente fala que uma cidade inteligente oferece soluções para os desafios que nós temos hoje, né? Ou seja, as mudanças climáticas, né? O aumento do tráfego, né, em todas as grandes cidades, né? A questão de poluição, a questão do aumento da população, né? Porque cresce desordenadamente nas grandes cidades, né? Então, basicamente, uma cidade inteligente, né? Ela tem funções, né? Uma função de ser mais sustentável, mais limpa, né? Mais segura, principalmente, né? A questão da segurança, muitíssimo importante, né? E, tecnologicamente falando, interativa, né? Ou seja, tudo, ela passa uma ideia de que tudo vai estar conectado, tudo vai interagir, né? Então, na cidade inteligente, todas as coisas interagem entre si, formando um grande ecossistema integrado, né? E aonde o sistema ferroviário entra nisso, né? Sinceramente, eu li muitos artigos sobre esse tema e eu percebo que o transporte, né, a modalidade de transporte, ela entra como um item pilar de toda cidade inteligente, né? Ou seja, em todos os artigos científicos tal que a gente procura, que a gente vai ler, a gente vê que o transporte aparece como um dos pilares da cidade inteligente, né? Ele faz parte, né, daquele ecossistema, né? Então, dessa maneira, os sistemas metroferroviários ou ferroviários, ele é uma parte importante, componente, né, desse ecossistema que são as smart cities, né? E claro, né? Aí toda a nossa parte de telecomunicações vai entrar junto, né? Mas tem um outro artigo bem legal, né? Mostra quais são divide aqui em 3 grandes áreas, né? Ele coloca ali um domínio industrial, né? Um outro domínio. Ele divide em grandes áreas, mas, como eu disse, o transporte ele sempre entra ali como sendo um pilar, né? Ele está sempre presente ali, né? Ele é sempre o modal de transporte, né? Sempre entra ali como sendo um dos pilares mais importantes, né? Das smart cities. E aí essa figura é muito legal porque você consegue ver o quantas aplicações, né? Aqui na parte de fora do círculo, ele vai mostrando ali as aplicações, né? Então, assim, tem a parte industrial, a parte da agricultura, a parte de logística, de medicina, né? Até entra uma coisa muito interessante, né? Que é sobre a sua qualidade de vida, né? Os sistemas de transporte, né? Imagine, hoje também todo mundo trabalhando em casa, né? E a parte de geração de energia, né? Que tem que ser limpa também. Ou seja, e isso se deriva em mais uma infinitas possibilidades de aplicações, né? Para servir toda essa necessidade, né? Ou seja, as possibilidades são infinitas, né, de aplicações, né? Desde que você, claro, né, consiga fazer essa infraestrutura, eu diria assim, né, de forma inteligente e pensada, né? E imagine que todas essas coisas, elas vão ter interações entre si, né? Tecnologicamente falando, né? Imagine todas as coisas interagindo, ou seja, quanto estudo, né? Quanto desenvolvimento de aplicação, né? Quanta coisa de engenharia a gente vai precisar estudar para fazer tudo isso se conectar, tudo isso interagir de forma inteligente, né? De forma adequada. Então, a gente consegue ver, né, que
o que a gente sabe e da maneira como a gente conhece, né? É só assim a ponta do iceberg, né? Que a gente vai ter muitas coisas, né, para desenvolver, né? E estamos nessa fase. Estamos passando pela fase do desenvolvimento, né? Da transformação. Então, essa figura foi mais para dizer isso, né? De quantas possibilidades a gente vai ter, né? Agora, falando aqui um pouquinho mais, né, sobre a parte ferroviária, né, eu vejo, né, assim, na minha experiência profissional, né, de tudo que eu tenho acompanhado, né, dentro do setor, eu vejo, assim, atualmente há uma quebra de paradigma, né, ou seja, as ferrovias, desde a concepção, né, desde como elas foram pensadas, né, elas trabalhavam, claro, de maneira isolada, assim como todos os modais de transporte, né, trabalhavam sempre de maneira isolada, não era um serviço conectado, né, era uma coisa ali, ó, o ferroviário tinha sua rede de telecomunicações que servia às suas aplicações, e aquilo era uma coisa fechada para o mundo, digamos assim, né. Mas veja que neste conceito de smart cities, né, tudo passa a ser basicamente um serviço, certo? Então, o que acontece? Dentro da área de transporte, também, todos os meios de transporte passam a ser vistos como um serviço, né? E aí tem até termos que aparecem já em todas as literaturas aí que a gente vai consultar, e aparece um tal do MaaS, né? Que é o tal do Mobility as a Service, ou seja, a mobilidade como um serviço, né? E eu, particularmente, atrelo muito essa definição de mobilidade como um serviço, justamente à ideia de sob demanda, né? Porque para mim, o que acontece? Se eu quero um serviço de mobilidade, né? Ou seja, vamos pensar numa situação prática, né? Eu saio de uma cidade, quero chegar em outro país, então eu vou pegar um carro, eu vou pegar um avião, e quando chegar lá eu vou pegar um outro modal. Ou seja, eu quero planejar a minha viagem da melhor forma para que eu chegue mais rápido ao destino. Não importa por quantos modais eu passei, mas eu quero planejar e quero chegar rápido e quero chegar bem. Ou seja, todos esses serviços que os modais que passam nesse meio, né? Para mim, o usuário eles são como um serviço. Né? Um serviço conectado que eu vou ali no meu aplicativo, faço a programação e eu quero que ele funcione da melhor maneira possível, né? Só que, de uma certa forma, ele também meio que tem que se adequar também às minhas necessidades de usuário. Por isso que eu falo que aí entra a parte de on-demand, né? Para mim, esse conceito está atrelado, porque é sob demanda, né? Eu também não, imagine, né? Quando você projeta um sistema, você também não quer que o sistema desperdice recursos que não são necessários, né? Então, a gente vai usar sob demanda. Quando eu necessitar daquilo, eu vou solicitar. E quando eu solicitar, eu quero que funcione. Certo? Então, assim, esses conceitos, eles também estão entrando dentro do setor ferroviário. E isso também me passa uma ideia absurda de integração. Os modais, eles têm que estar integrados, né? Porque senão, não tem como isso funcionar, né? Sob demanda, né? De uma maneira rápida ali para responder à necessidade do usuário, né? Então, assim, dentro do setor metroferroviário, né? Vamos exemplificar a operação de uma estação de metrô, né? Eu não preciso deixar todos os trens circulando com um intervalo super pequeno se eu não tenho um movimento naquele determinado horário, por exemplo, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar a operação para os horários que eu tiver mais demanda daquele serviço, vou promover mais trens, né? Eu vou reduzir o intervalo entre eles para fazer que aquele fluxo de passageiros, né, escoe mais rápido possível, né?
E imagina, né, nos dias de hoje, com essa questão da pandemia, que ninguém pode ficar aglomerado, ou seja, mais ainda, né, tem que funcionar sob demanda e tem que funcionar com eficiência, né? Então, são coisas, situações da atualidade, né, por exemplo, a pandemia, que fazem pessoas como nós, que projetamos sistemas de telecomunicações, pensar, né, nas necessidades reais do dia a dia, porque isso também impulsiona os desenvolvimentos, né? Toda a parte de pesquisa por trás ali daquele tema, né? Então, assim, nesse contexto, eu vejo que a internet das coisas é o elemento realmente integrador, que vai proporcionar maior interação entre todos os tipos de modais, para que ele, como a gente viu anteriormente, dentro da Smart City, né, faça a interação entre todos eles para que eles trabalhem todos juntos de uma maneira inteligente, dentro daquele grande ecossistema. Então, é aí que nós, né, da parte metroferroviária, estamos inseridos, né? É neste contexto, né, nessa realidade que hoje a gente trabalha, pensa, né, e desenvolve os nossos sistemas. É dentro deste contexto, né? E um paradigma foi quebrado, porque, como eu disse lá no começo, as aplicações ferroviárias, elas sempre foram desenvolvidas, né, de uma maneira ali isolada. E hoje ela passa a ser parte de um ecossistema, ela tem que interagir com todos os outros modais, né? E como as telecomunicações, né, contribuem, né, para esse setor? Então, hoje, qualquer linha de metrô, né, de qualquer país, qualquer lugar do mundo, basicamente tem ali por trás, né, do seu serviço, uma rede de fibra ótica e serviços de rede sem fio. É impossível operar qualquer linha, seja ela uma linha de metrôs, ou seja ela de cargas, seja o que for, é impossível se operar sem ter ali por trás, né, uma rede, né, confiável de comunicação, né, seja ela ótica, seja ela sem fio, né? Claro, quando a gente fala sobre metrô, por exemplo, né, estamos falando de distâncias menores, né? Mas quando a gente passa a falar de ferrovia, né, estamos falando de cargas, aí claramente, né, nem tudo a gente vai conseguir atender com fibra ótica, né? Aí, com certeza, né, todas as redes sem fio passam a ser, né, passam a ser fundamentais ali dentro da estabilização, né, e para suprir essa necessidade de comunicação, tá? E dentro dessa infraestrutura, né, basicamente a gente tem 3 tipos de serviço, né? Eu basicamente classifico ali como 3 tipos de serviço, né? Em algumas literaturas também aparece dessa forma, que você tem, de um lado, os sistemas de sinalização ferroviário, né? Ou seja, aqueles sistemas que a gente chama de vitais, que são sistemas que promovem a sinalização dos trens, a regulação entre eles, né? Ou seja, ele pode passar, não pode passar, a distância entre eles, tempo de parada. Para tudo isso, né, existem algoritmos que rodam ali por trás, né, e que fazem esse cálculo dinamicamente, né, sempre atualizando. Ou seja, quando a gente fala desse tipo de sistema de sinalização, né, que a gente chama de comunicação vital, né, esse sistema tem uma prioridade altíssima, ele tem que ter uma disponibilidade muito, muito grande, ou seja, então a rede em que eu estou trafegando esse serviço, ela tem que ser muito confiável, né? Ela tem que ser muito confiável, por quê? Porque são sistemas que não podem falhar, né? Geralmente eles têm muita redundância também, né? Além de ter ali muitos mecanismos, né, para garantir que não falhe, né? A gente trabalha muito com redundância também, porque não pode falhar, não pode haver falhas, né? É aquela coisa, falhou,
freio de emergência no trem. São coisas desse tipo. A gente está falando de proteger a vida das pessoas, né? Ou seja, né? Ou né? Garantir a integridade da carga, mas principalmente pela condição da vida das pessoas, né? São sistemas que a gente chama de safety related, né? Então, esse tipo de sistema, ele demanda uma rede de altíssima confiança e de altíssima disponibilidade, né? Depois tem os sistemas não vitais, mas que também são importantes porque promove ali, né, a manutenção do sistema, né, a parte de diagnóstico, né, a parte de todos os sistemas que fazem com que isso seja operacional, né? E ali entram vários tipos de sistemas, mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais dele, e os sistemas que ainda hoje estão disponibilizados para os usuários, né? Que são serviços de utilidade pública, né? Sistemas de multimídia, né? Que interagem ali com os passageiros, né? Entretenimento e tudo isso. Mas basicamente, né? A gente fala de sistemas que precisam, né? Tem safety related, sistemas não vitais e sistemas voltados aos passageiros. Basicamente, esses são os nossos clientes dentro de um sistema ferroviário, né? E sobre a regulamentação do setor, né? Tudo é muito regulamentado através de normas, padrões, né? E em se falando dos sistemas de sinalização, né? Esses que eu acabei de comentar que envolvem segurança, né? Os sistemas de sinalização ferroviária, eles têm padronizações específicas, têm normas ferroviárias, né, que são aplicadas ali para garantir, né, que esses sistemas eles atendem, né, aquela alta disponibilidade e tudo isso. Então, seguem normas específicas. Com relação aos sistemas de telecomunicações, as redes, né, e todos os sistemas e aplicações que as telecomunicações fornecem dentro desse setor, elas são regulamentadas aqui no Brasil pela Anatel, né? Mas depende, cada país tem a sua agência que faz as suas próprias regulamentações. Então, dependendo, né, de onde essa ferrovia está operando, ela tem que seguir ali os padrões de telecomunicações locais, certo? Para nós, aqui no Brasil, Anatel, mas isso depende do país, né, que esse serviço está sendo implementado, né? Então, se falando aqui do Brasil, a Anatel faz a regulamentação do uso de radiofrequências, né? Que estão ali na faixa do espectro eletromagnético, né? Vão dali da faixa de mais ou menos 8 kHz até 3.000 GHz, onde é possível a gente realizar os serviços, né, de radiocomunicação. Então, no Brasil, compete à Anatel, né, fazer todos os atos normativos ali que definem, né, a utilização, a destinação e as condições que o sistema tem que ter para utilizar cada faixa de radiofrequência. E para nós, hoje, essa parte é muito importante, muitíssimo importante. Olha, sinceramente, eu vejo poucas apresentações ou poucas pessoas comentando sobre essa parte regulatória, que na minha visão é muitíssimo importante, principalmente quando a gente está falando de comunicações sem fio. Por quê? Porque o uso da radiofrequência, né, a radiofrequência é um recurso escasso, né? Ou seja, geralmente temos que compartilhá-las com muitas outras aplicações, né? E a gente sabe que hoje, né, tem faixas de frequência que são completamente assim entupidas. A gente não consegue, às vezes não consegue mais usar devido à quantidade de interferência que a gente tem ali no espectro, às vezes já vai tornando até impossível, impraticável algumas faixas de frequência. Principalmente quando a gente está falando de Wi-Fi, serviços de Wi-Fi,
né? Meu Deus, olha, 2.4 já está lotado, 5.8 já está lotado, 5.5, as operadoras colocaram ali, todos os modems hoje residencial tem ali operando também 5.5, ou seja, fica assim dificílimo de você implementar um sistema novo hoje usando algumas determinadas faixas de frequência, né? Então, e principalmente porque às vezes elas também não são usadas só por aplicações industriais, elas são, muitas delas às vezes compartilham com sistemas, né, pessoais. Então, e aí, claro, né? Todo mundo com celular, todo mundo utilizando vários serviços, todo mundo conectado, ou seja, a coisa vai ficando em prática. Toda casa hoje tem um modem, né? Ou seja, imagina isso, né? Em prédios, em todos os lugares que a gente chega, a gente é bombardeado, né? Por tantos equipamentos, né? Ali ocupando as mesmas frequências. Então, assim, na hora de implementar sistemas é difícil, né? Porque dificilmente a gente encontra ali, né, uma faixa de frequência que não é livre, que é compartilhada, né? Então, assim, eu considero essa parte muitíssimo importante, né, a parte de regulamentação, né? E, e também, na verdade, né, todas as aplicações, elas passam por esse processo de estudo, né? Em que frequência vai ser implementada, né? Que tecnologia que vai utilizar para implementar, quer dizer, então na minha concepção, esse é um tema muito, muito relevante, né, que eu sinceramente, eu vejo poucas pessoas falando sobre esse assunto, né. Então por isso eu fiz questão de colocar aqui na apresentação. Agora falando e aí sim, aqui, né, claro, um ponto crítico, né, é é isso que eu estava comentando agora, que hoje você implementa um sistema, né, principalmente se esse sistema ele está em uma ferrovia, né, ou em uma via aberta. Isso é um grandíssimo problema, porque geralmente quando você tem ali a linha do metrô, né, no túnel, é assim, também é complicado fazer sistemas assim, mas são desafios diferentes, né? Porque quando você está na parte aberta, o que acontece? A ocupação ali do espectro é dinâmico, né? Você fica o tempo todo sujeito à interferência no seu sistema, né? E aí, claro, porque, como eu disse, porque as bandas de serviço, às vezes, elas são utilizadas também por aplicações residenciais, então isso dificulta um pouco, né? E justamente quando você tem essa comunicação dentro do túnel, você fica assim um pouco isolado dessa parte, né, de interferência, mas você tem outros desafios também, né, que para nós, a parte técnica de telecomunicações também são coisas complicadas, né, a questão da propagação dentro do túnel, né, a questão de você ter ali reflexões, às vezes dependendo da estrutura física de como o túnel é construído, às vezes ali aquilo dá interferência na propagação do seu sinal. Olha, em todos esses anos trabalhando em tantos projetos, eu nunca vi um túnel que fosse igual do começo ao fim, sabe? Ali eles vão mudando o tipo de material, às vezes constroem cada parte separadamente, em times diferentes. Então, você tem um mix de material físico, né, que constrói aquela estrutura ali, e quando você liga o seu sinal de rádio, e cada parte você tem um tipo de propagação diferente. Às vezes ajuda a propagação, às vezes tem partes que são terríveis. Você coloca outro rádio, outro rádio, outro rádio e aquilo fica ali que não funciona direito. Então, assim, tem muitas, são desafios diferentes, né? Quando você está na área aberta é interferência e quando você está em túnel, você tem essa questão aí também de, né, de dependendo como que o túnel é feito e tudo isso, né, e às vezes, muitas vezes a distribuição do sinal não é muito boa. E também, às vezes são muito estreitos também, né, o que não facilita também a propagação do sinal, né. Então assim, falando sobre as aplicações, das tecnologias de telecom, né, falando assim especificamente de redes, né, no âmbito dessas ferrovias, né. Hoje, basicamente, elas são assim, total responsável pela comunicação terra-trem, né, ou seja,
o trem ele sempre se comunica aí com o centro de controle, né? Isso é, né? Principalmente se a gente estiver falando de um sistema de passageiros, né? Então, ali, imagina que o condutor ali, ele está sempre se comunicando, sempre falando com alguém que está lá no centro de controle, né? Então, assim, a gente sempre vai ter que ter essas, né, essas redes ali fazendo o suporte para essas aplicações, Terra-Trem, certo? Então, assim, tem as aplicações de sinalização de trem, como eu já falei, que envolvem segurança, as aplicações operacionais, que não envolvem especificamente segurança, mas são dos serviços operacionais, né, do modal. Por exemplo, manutenção, né? Imagina o seguinte, falando especificamente do setor de metrô, né? Imagine o seguinte, é um serviço que não para, né? Ele funciona 24 horas. Porque aqui em São Paulo, né, a cidade onde eu vivo, por exemplo, o trem opera aí até meia-noite e meia, meia-noite e 40, mais ou menos, e volta a funcionar às 4h40 da manhã. Ou seja, existe ali uma pequena janela só de 4 horas em que os trens não estão funcionando, digamos assim, né? Quem já teve curiosidade já viu algum vídeo aí pela internet, né, de como é que funciona, né, a operação do metrô? Eu já vi vídeos assim, é bem legal. Ele mostra ali direitinho como é que funciona isso. Então, assim, você tem ali uma janela pequena de umas 4 horas ali que não vai operar. Entretanto, também é muito corrido, porque todas as equipes de manutenção entram ali, né, nesse tempo, nessas 4 horas ali, para fazer todo o reparo de tudo aquilo que teve problema durante o dia. Ou seja, quando os passageiros param, né, de utilizar o modal, tem um monte de gente ali por trás, técnico, trabalhando, né, para manter todos os sistemas ali em pé, operacionais, né, e tudo isso. E também tem a questão das aplicações para passageiros, que hoje estão aumentando muito, né? Porque antes, né, aquele conceito que a gente estava falando lá no começo da Smart City, né? Tudo tem que estar conectado, né? O passageiro, quando ele está fazendo a viagem ali, ele também não quer ficar desconectado, né? Ele quer ter acesso às informações, né? Às vezes entretenimento, né? Interação. Então, assim, as aplicações também voltadas para os passageiros estão crescendo também de maneira muito absurda, né? E aí você imagina, você tem ali, né, todas as pessoas que estão dentro da estação ali também conectadas, também interagindo, né? Imagina o volume de dados que isso causa, né? Nas redes, né? Porque não são só ali os operadores, né, do modal que estão ali usando, mas todo mundo que está passando por ali também está se conectando, né? Também está interagindo, ou seja, são infinitas possibilidades, né, de aplicações e de serviços, certo? Para o modal, né, que a gente está falando aqui de metrô ferroviário, né, ou de carga, basicamente todos esses tipos de sistema têm uma arquitetura como essa daqui. Aqui eu coloquei muito, muito simples, mas só para a gente entender como que, né, como que se conectam ali. Então, se você tem o trem, tem os vários sistemas que operam dentro do trem ali, né? Tem redes ali dentro que executam serviços, né, de telemetria, de sinalização, de uma série de coisas, né, de monitoramento, né, das partes físicas do trem. Tem uma série de coisas que funcionam ali dentro. E tudo isso é jogado para cima, né? Eu digo para cima para a via, né? Na via você vai ter, claro, vai ter que estar coberta também com uma rede, né, sem fio, vai receber todos esses dados e aí sim, tudo isso que é recebido ali, né, geralmente entra numa rede, que geralmente é uma rede por fibra ótica, né, tem um backbone lá, que vai receber todas essas informações e vai mandar para cima para onde que essas aplicações estão sendo controladas, né? E aí
tudo isso, né, vai interagir. Aqui eu só coloquei a via, né, mas aí você imagina, se a gente estivesse transportando isso aqui para uma estação, né, por exemplo, de metrô, de passageiros, aí teria ali enésimas coisas entrando ali naquela rede também, todos os serviços de estação, todo mundo jogando para cima lá os dados, né, e as aplicações, né, do controle central vão gerenciando e interagindo com tudo isso, né, para que tudo funcione de maneira ali orquestrada, né, digamos assim. Então, basicamente, qualquer sistema, né, que você for ver de ferrovia, você vai ver essa cara aí, vai ter essa cara aí, e todos os sistemas estão ali, né. E que sistemas, né, a gente está falando, né, por exemplo, né. Então, assim, se a gente for pensar no ambiente metroferroviário, eu vou ter ali muitas aplicações, né. Por exemplo, na estação eu vou ter a parte de CCTV, né, que ali fica filmando tudo que acontece nas estações. A gente também tem CCTV dentro dos trens, né. Hoje, né, o supervisório lá em cima quer ver, né, o que está acontecendo ali, questão de segurança dos passageiros e tudo isso, né. A gente tem os sistemas de telefonia, né, que estão em todas as estações, né. Eh, Falando especificamente do trem lá, né, o operador ele também conversa com o pessoal que está em cima, lá na central de controle, né. Geralmente ele vai usar um rádio VoIP ou vai usar algum tipo de tecnologia de rádio, né, então pode ser um Tetra, pode ser um LTE, pode ser o que seja, ele vai usar ali uma tecnologia também, né, para o rádio, para se conectar, né, para se comunicar com a central de controle, né. A gente tem os sistemas de manutenção, né. Os sistemas de manutenção, são enormes dentro de um serviço, se a gente estiver falando da parte de metrô, né. Demanda muitos tipos de serviços diferentes para manter tudo isso operacional, né. Então, assim, geralmente, eu coloquei ali em cima, né, supervisórios. Eles têm sistemas, né, sofisticado de supervisão, né, que vão ali ao longo da operação sempre coletando todos os alarmes, tudo que está dando, né, errado em cada sistema e vai ali gerando os logs, né, e aquilo ali já é conectado e vai gerando chamados para o pessoal da manutenção, ou seja, né, e vai montando lá os relatórios, os diagnósticos da operação, né, e ali vão se programando para fazer a manutenção. Então, assim, existe um mundo de coisas que estão ali embaixo desses supervisórios, né. Todo o sistema de ventilação, né, o sistema de elevadores, sistemas de alarme, detecção de incêndio, todo tipo de sistema, né, escadas rolantes, né, a automatização de coisas dentro da estação, tudo vai entrando embaixo desse supervisório, ou seja, e também, logs que vão subindo de todas as partes da via, né, de sistemas implantados ao longo da via, dentro dos trens, e aí tudo vai subindo para esse supervisório lá, né. E aí lá tem o planejamento, né, de como, né, cada coisa, né, tem uma prioridade, claro, tem falhas que têm uma prioridade muito alta, não pode esperar, né, tem que ser imediato, né. E tem falhas que já podem meio que esperar ali uma manutenção programada, ou seja, tem uma tratativa enorme por trás disso daí, né. Então, tem sistemas de multimídia, né, que são voltadas geralmente para os passageiros, mas também pode ser por serviços mesmo da própria operação ali. Então, vocês vejam que dentro hoje se você entra em qualquer estação de metrô, você já vê lá um monte de propaganda, todo lugar tem um painel, né, tem ali a parte interativa. Então, assim, as aplicações de multimídia também estão crescendo bastante, né, nesse ambiente para passageiros, né. Tem sistemas de telemetria, né, e de anúncio a passageiros, ou seja, tem uma série de aplicações de telecomunicações que faz todo esse ecossistema funcionar, né, que estão ali embutidas, né, são coisas que as pessoas não veem, mas que elas estão ali e que são, extremamente necessárias,
né? E importantes para que tudo isso funcione, né? De uma maneira integrada, né? Agora, eu separei aqui, né? Eu quis separar aqui uns trending topics, né? Ou seja, o que é tendência, né? O que nós de telecomunicações temos que estudar para estar ali, né? Né? Na última milha ali, né? Então, você veja, já aparecem muitos termos na literatura, né? Railways Internet of Things, né? Ou seja, a internet das coisas voltadas para o setor ferroviário. Isso já é um termo comum utilizado, né? Se você for buscar na literatura, né? E em todos os artigos que eu li, né? Eu li muitos artigos, muitas pesquisas, muitas coisas, né? Então, assim, quais são os trending topics, né? Que você acha aí, se você for buscar artigos científicos relacionados com esse setor, né? Então, você vai ver muitos artigos falando de Train Ground Communications, né? Ou seja, são as redes voltadas para comunicação terra-trem, né? Como eu falei no começo, né? Uma rede ferroviária, ela tem necessidades específicas, né? Ou seja, se ela for uma ferrovia de carga, eu vou ter que atender uma longa distância, né, de quilômetros e quilômetros e quilômetros com o sistema de telecomunicação. Então, claro, não vai ser o mesmo tipo de serviço que eu vou usar numa área para metrô, né, que as estações têm mais ou menos aí 1 quilômetro entre uma e outra, ou seja, as aplicações têm características diferentes, têm necessidades diferentes, né? Então, tem muitos artigos falando sobre isso, né, sobre as comunicações terra-trem, né? O que é importante para desenvolver, né? Muitos artigos falando sobre virtualização, né? Hoje em dia, a gente tem uma tendência, né? Por isso que está aqui no trending. A gente tem uma tendência de sempre diminuir o hardware e aumentar o software, né? Ou seja, as funcionalidades do software hoje são maiores do que a gente quer cada vez menos depender do hardware, né? Ou seja, eu preciso ter ali um hardware fundamental que atenda, mas eu não quero ter muito, porque isso causa uma infraestrutura muito grande, né? Muito custosa, né? Isso custa muito, né? E depois são muitas coisas para dar manutenção, né? Você tem assim, despende mais de energia, né? Para alimentar todo esse ecossistema. Ou seja, se a gente for falar de uma ferrovia, como se tem agora, que tem quilômetros e quilômetros e quilômetros, imagina você ter muito hardware para suprir tudo isso. Quanto vai ser isso, né? Ou seja, é muito complicado. Então, assim, quanto menos hardware a gente tiver e tiver mais funções virtualizadas, serviços virtualizados, é melhor, né? Torna mais simples, né? Eu posso fazer remotamente, não preciso estar fisicamente, ou seja, isso cria facilidades, né? E torna assim um pouco menos custoso manter isso fisicamente. E claro, aí você já vê aí embaixo, né, falando de ubiquidade, né? Ubíquitos, né? Ou seja, é a conexão em todo lugar, né? Ou seja, reforça, né, a questão de que cada vez mais a gente quer tudo virtualizado, né? A gente quer ter a conectividade em todos os lugares, né? E quer usar o mínimo de recursos de hardware para isso, né? Tem muitos artigos falando sobre safety applications, né? Ou seja, aplicações seguras, né? Aquelas aplicações que exigem segurança. Ou seja, tem muitos trabalhos falando especificamente para atender esse setor, né? Falando ali dos desafios, né? Das dificuldades de implementar redes, né? Safety, né? Que o setor exige isso. E como a internet das coisas pode ajudar, né, nesse sentido.
E aí, o próximo trending é um tópico sensível, que é a cibersegurança. Por quê? Eh, Na minha visão, em tudo que eu já tenho, né, sentido, né, e trabalhado e visto na prática, então, assim, lá atrás eu falei sobre uma quebra de paradigma, né, que as ferrovias começaram ali com a sua operação isolada do mundo, né, cada um tinha a sua rede particular, cada operador tinha a sua rede, e tudo bem. Só que com o impulsionamento, né, desses temas de, smart cities, você tem que ter tudo conectado, né. Ou seja, uma rede que era minha, que era particular, que só eu controlava, hoje ela está conectada a outras redes. E aí entram as questões de cibersegurança, né. Como? Como estar conectado e, ao mesmo tempo, estar seguro, né. Deixar o meu sistema seguro, né, porque como a gente estava falando, o meu sistema geralmente é um safety related, ou seja, se um trem bater, vão morrer pessoas, vão se perder vidas, ou seja, não é um simples cyberataque que não vai ter, consequências tão graves, né. É um tipo de ataque que, se acontecer, vou perder vidas, né, é um risco muito grande. Então, assim, existe, né, infinitas discussões e análises falando sobre isso, né, como que eu mantenho a minha rede, né, conectada, né, e integrada, né, num modal de transporte integrado, porém seguro, né. Eu começo a ter ali fortes desafios nesse sentido, né. Preciso inclusive, há tempos atrás, questão de uns 3 anos atrás, eu li alguns artigos, algumas coisas que, falavam que os governos, eles queriam, mudar as regulamentações, de telecomunicações com referência a essa questão da cibersegurança. Ou seja, alguns países queriam colocar a responsabilidade, né, da segurança da rede, para o operador. Ou seja, se eu tiver um problema, se eu tiver um cyberataque, se acontecer algum acidente, né, que seja consequência desse cyberataque, você era o responsável por manter a integridade e a segurança da rede, né. Ou seja, não era, né. Então, assim, essa questão é muitíssimo delicada, porque, até onde, né, até onde vai a responsabilidade de um, até onde vai a responsabilidade do outro, né, como fazer isso tudo interagir de forma integrada, mantendo-se seguro nesse cenário, né. Outro trending que a gente também vê muito aí pelos artigos afora é a questão do Big Data. E para mim ela também está ali um pouco citada junto com Cloud Computing, porque imagina, né, claro, com a internet das coisas você vai ter tudo conectado, e aí o volume de dados que vai subir ali, né, na sua rede é absurdo, né. E como gerenciar tudo isso, né? Ou seja, ali vamos ter que ter muitas aplicações, muitos algoritmos inteligentes que faça a tratativa desses dados, né, ou seja, que saiba lidar com os dados importantes de acordo com a sua relevância, né, para cada aplicação, né, especialmente pela questão de que a internet das coisas traz muito o conceito de sensores, né. Ou seja, você vai ter, uma quantidade massiva de informações subindo, né, mas a rede ela tem que ser inteligente de maneira a saber quais dados, né, dessa massiva que eu estou recebendo é relevante, o que eu preciso tratar, como eu preciso tratar, com que prioridade eu preciso tratar, né, ou seja, e aí você também tem, às vezes, muito forte aí a questão da integração de sistemas. Às vezes, você está gerando dados em um sistema, mas ele vai ser utilizado por outro sistema, que não está ali no seu domínio, né. Às vezes é um sistema externo, né. A questão de venda de
coletar tudo isso, desculpem, mas você tem que ter um jeito de coletar tudo isso, tratar tudo isso, e aí você vê muitos artigos falando, né, já dessa inserção do Big Data, da computação em nuvem, né, sempre relacionadas a esses temas aí. A parte de energia, como eu falei, né, ou seja, como usar a energia de forma inteligente, de forma limpa, né? Você vê que dentro do setor ferroviário, as empresas têm investido em tecnologias novas, né, que a gente vê implementada, que já buscam ali uma forma de gerar energia de maneira diferente, né, mais eficiente, né? Hoje tem lá até trens movidos a hidrogênio, né, já implementados na Alemanha. Você já vê que as pessoas ao redor do mundo pensam em cada vez mais construir sistemas, né, que tenham essa questão, né, de usar uma energia limpa, né? E também aquela questão que eu falei muito sob demanda cai nessa categoria também, né? Tem muitos artigos citando essa questão, porque quando eu não tô usando energia, né? Quando não é necessário, eu quero poupar, eu não quero usar, né? Eu não quero desperdiçar energia, né? Ou seja, posso gerar sob demanda? Ótimo, né? Por que não? Né? Não vou ficar ali desperdiçando um recurso se não estou usando, né? Então, tem muitas coisas também falando sobre isso, né? Gerar sob demanda, né? Economizar, né? Usar de forma inteligente. Então, tudo isso entra também na parte de desenvolvimento, né? Das aplicações ali de railways, né? Para a internet das coisas, né? E a questão também dos SDNs, né? Das redes definidas por software. Certo? Então, como eu falei, né, a gente ali, cada vez mais, né, a gente quer usar menos o hardware, né, e ter mais ali flexibilidade com a parte de software, né? Então, a rede SDN, ela propicia, né, você virtualizar ali equipamentos desacoplando ele do hardware, né? Ou seja, então, são recursos, né, que possibilitam ali uma evolução fantástica, né? Inclusive, tem alguns artigos, né, alguns pensadores aí que falam que, com relação às SDNs, né, até as funcionalidades, né, elas deveriam ser ali feitas no próprio software, né? Ou seja, o que o equipamento faz seria definido no próprio software, não no hardware. Então, ou seja, se eu quero uma funcionalidade diferente, eu implemento ela via software e uso o mesmo hardware, ou seja, ali eu vou ter uma economia de recurso físico, né? Eu só vou mudar o hardware e vou ter ali uma nova aplicação totalmente diferente, né? Um contexto diferente, uma aplicação diferente, né? E a coisa vai por aí. E outro trending topic também é o Context Awareness. Eu já vi algumas publicações aí falando sobre esse Context Awareness dentro das tecnologias metroferroviárias, né? Dentro das redes, né? Principalmente, né? Ou seja, a ciência do contexto, né? Ou seja, a inteligência artificial, ou seja, você ter o sistema de uma certa forma, ciente do contexto que ele está inserido e das ações que ele deve tomar dependendo da situação. Ou seja, isso também abre um mundo de possibilidades, né, para novas aplicações para esse setor, né? É uma coisa realmente impressionante. Então, falando assim, um pouquinho mais da cibersegurança, né? Eu sinceramente vejo como um ponto crítico, né? Por tudo isso que eu já falei, por ter uma rede, né, conectada, integrada, que seja interoperável, mas que consiga também, né, ser segura, né? Ou seja,
garantir que, né, que vamos operar de uma maneira segura. Então, esse slide aqui coloquei mais para, né, chamar a atenção que esse é um tema, digamos assim, quente. É um tema que cabe discussão, é um tema que cabe um mundo de, de conversa, porque dentro do tema é realmente muitíssimo relevante, né? E aqui tem uma questão que, assim, para mim eu vejo também como assim, como se fosse uma certa dificuldade, assim, porque quando nós, engenheiros de telecomunicações, projetamos um sistema, né, geralmente a gente projeta ele para ser interoperável, né? Ou seja, ele vai ter interfaces, ele vai operar com outras coisas, né? Então, assim, geralmente, as pessoas querem protocolos abertos, né, que possibilitem diferentes desenvolvedores desenvolverem partes daquele ecossistema, né. Então, você quer que a coisa seja interoperável, né, que você coloque na plataforma, que todo mundo possa desenvolver. A internet das coisas tem muito esse conceito, né, o conceito de ser interoperável, né, de cada um poder desenvolver a sua parte, integrar, fazer uma nova aplicação em plataforma, né? Usar redes, né, de outros provedores e tudo isso. Mas, então, se você, ao mesmo passo que tem que fazer isso interoperável, né, ou seja, usar linguagens abertas, protocolos abertos, de uma maneira que você consiga ali, que todo mundo consiga entender, que todo mundo consiga interagir, desenvolver em cima da plataforma, ou seja, aí, né, a questão da segurança que pega, né, porque se você tem um sistema que é safe related, né, como é que em alguns momentos cai ali numa certa contradição, né, de como manter, né, a segurança e ao mesmo tempo atender uma necessidade de interoperabilidade, né. Ou seja, são desafios nossos, né, nós engenheiros de telecomunicações, coisas que a gente, trata e pensa ali, no nosso dia a dia, né, dentro do nosso setor, tá. Então, caminhando aqui para o final, tá? Os desenvolvimentos de novas tecnologias e as necessidades do setor, né? Como eu mostrei para vocês ali aqui na apresentação, é um setor muito específico, muito particular, tem necessidades muito específicas, né? Então, sempre cabe melhoria, sempre cabe inovação, né? E eu vejo que, com muita motivação, que a internet das coisas vai fazer, né, com que a coisa evolua, assim, né, para um outro patamar, né. Nós vamos ter muitos novos serviços, muitas coisas diferentes, né, muita interação, né. Então, assim, a mensagem é de otimismo, né, que sempre cabe melhoria, sempre cabe inovação, né, e e justamente por ser um setor tão particular, né, por ter necessidades específicas, é que aí sim, né, cabe muito mais desenvolvimento, né, em cima de tudo que a gente conhece, né. E aí, claro, né, vem as oportunidades, né, a oportunidade de criar novas coisas, né, de pensar coisas como elas não foram feitas até hoje, como a gente acha que ela deveria ser feita, como ela tenderia, né. Então, eu quero deixar essa mensagem de otimismo, né, de oportunidade, porque eu sei que aqui tem muita gente que está aí, né, ingressando, né, nunca ouviu falar desse setor, não conhece, mas, eu quero deixar essa mensagem muito positiva, né, de oportunidades. Como eu disse para vocês, já tem 13 anos que eu trabalho nessa área, entrei e nunca mais saí, ou seja, é um setor que realmente tem oportunidades para pessoas como nós, né, com os nossos conhecimentos, né. E, claro, os desafios, né. Acho que sempre estar atento, né, atento àquilo que o mercado pede, né, aquilo que ele precisa, né. São aí
né, que entram, né, os desafios, né, o como fazer essas coisas se tornarem reais, né, o como conceber essas novas coisas, né. Claro, passa por muito desafio, por muita prova de conceito, né, às vezes a gente implementa uma coisa, não funciona bem do jeito como a gente quis, mas aí sempre cabe uma melhoria, uma nova versão, um então são desafios, mas que realmente, fazem todo o sentido, né, a gente discutir, né, a gente se renovar, se reinventar, né. Então a mensagem que eu quero deixar é essa, né, que temos desafios, mas também temos muitas oportunidades, com certeza. Tá bom, pessoal? Então, encerro minha apresentação por aqui.